Muito bem, sobre esse assunto vamos conversar agora com o diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da Ancham Brasil, o Fabrício Panzini. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos aí, os telespectadores. Fabrício, imagino que seu telefone não para, os empresários, claro, querendo saber a extensão de tudo que acontece lá nos Estados Unidos, com a aplicação aqui. Ao mesmo tempo, né, o Brasil também se mostra um país fechado, muita taxação, uma carga tributária que é um manicômio, também mostra suas deficiências, Fabrício. Pois é, eu acho que assim, o tema tarifário, né, de importação, ele tem que ser olhado de uma maneira um pouco mais profunda, né? Nós aqui na Ancham temos feito uma série de estudos, de trabalhos que analisam um pouco mais profundamente a taxação brasileira para os importados. E é importante dizer, Marcelo, que essa taxação ela é bem menor, né, real, né, a taxação real de produtos importados do que a tarifa nominal que se fala muito no Brasil, né? Para se ter uma ideia, nós buscamos dados que são da arrecadação brasileira, do recolhimento de tributos das importações, e chegamos a uma tarifa média para as importações brasileiras provenientes dos Estados Unidos de menos de 3%, né, que é um número bastante baixo. Isso porque, no caso dos Estados Unidos, né, o Brasil já tem uma composição de importação de petróleo, de aeronaves, né, de partes de aeronaves, entre outros, que o Brasil não cobra tributo, né? Para ter uma ideia dos 10 principais produtos que o Brasil importa dos Estados Unidos, 8 deles, o imposto de importação é zero. Então é importante fazer essa discussão de fato tarifária, né, na importação, algo que tem sido aí provocado, né, pelo novo governo dos Estados Unidos, mas também é importante colocar que o nosso valor, né, da tarifa de importação, no caso aqui para os Estados Unidos, é um valor baixo, e é por isso que o comércio com os Estados Unidos também é um comércio muito benéfico para os dois lados, um comércio que cresce bastante aí nos últimos anos. E superavitário, né, Fabrício? Quando a gente fala de relação comercial entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos são superavitários, o que os coloca já em posição de destaque nessas negociações. E agora há pouco nós mostramos uma reportagem, não sei se você conseguiu acompanhar, com o ex-embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, dizendo que o Brasil é o rei das tarifas e que, em alguma medida, essas ações, essas políticas de Trump podem beneficiar o Brasil. Queria que você falasse para a gente sobre essas declarações, o que você entende sobre isso que ele falou e qual deve ser a postura do governo brasileiro em relação a essas medidas tarifárias de Trump. Perfeito. Comentar aí um pouquinho o seu ponto primeiro, né? De fato, se a gente analisar os dados, né, que são estatísticas oficiais do governo dos Estados Unidos, há um superávit muito grande dos Estados Unidos no comércio bilateral com o Brasil, algo em torno de 7,5 bilhões de dólares. Isso, Lívia, apenas em comércio de bens, né? Se essas estatísticas forem observadas também para o comércio de serviços, esse valor, né, de superávit dos Estados Unidos com o Brasil, ele aumenta ainda mais. E, de fato, o Brasil possui, né, desafios muito grandes do ponto de vista do seu sistema tributário, né, mas esse é o sistema tributário que atinge as empresas todas no Brasil, né. Quando a gente olha, né, do ponto de vista do comércio exterior, né, das importações brasileiras, aquilo que são as tarifas de importação, é muito importante que a gente não confunda aquilo que é a tarifa externa comum do Mercosul, que tem um nível aí ao redor de 11%, mais ou menos, que o Brasil cobraria, né, das suas importações. Não confundir esse número, que é um número nominal, que são as tarifas definidas dentro do Mercosul, com aquilo que é a tarifa real cobrada de fato, né? Por que eles têm essa diferença? Porque é uma série de regimes aduaneiros, que a gente chama,
que as empresas utilizam, as empresas importadoras fazem uso e que suspende a tarifa de importação. Além disso, por uma série de bens, né, como eu coloquei aqui, bens, por exemplo, relacionados à energia, ou bens de capital, máquinas, equipamentos, ou mesmo no caso dos Estados Unidos, em que o Brasil importa muito, né, partes de aeronaves, medicamento, essas tarifas de importação elas são muito mais reduzidas. Então, eu vejo, né, de uma forma um pouco diferente. Quando a gente olha dados de fato da arrecadação brasileira de importação, né, a nossa tarifa de importação para produtos dos Estados Unidos, ela fica inferior a 3%. E, sim, um comércio que, como eu mencionei aqui, independente do governo dos Estados Unidos, né, do viés do governo, do partido que tem assumido, né, nos Estados Unidos, democrata ou republicano, nos últimos anos, o que a gente assistiu foi um crescimento bastante robusto das exportações brasileiras dos Estados Unidos, das importações das importações brasileiras de bens provenientes dos Estados Unidos, que mostra que é uma relação muito saudável, tem muitos fluxos de investimentos que fazem com que essa relação tenha esse crescimento robusto apresentado aí nos últimos anos. Conversamos com o diretor da Anshan Brasil, Fabrício Panzini, aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bom dia.